Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vander, eu tô falando aqui do Vral Podcast, mais um episódio aqui no nosso canal. E hoje a gente tem um convidado especial aqui de Joinville. Ele é advogado, ele é advogado, né? Que em muitos lugares o pessoal tem preconceito com essa palavra, mas tem muita gente que usa, né? E além de advogado, ele é bem conhecido aqui na cidade, né, já joinvilense nato, né? Então, desde quando tudo era mato, né? Exatamente. Então, é bem bacana, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o tema de hoje, mas antes da gente falar do tema de hoje, eu peço para vocês seguirem a gente no nosso canal, né, no YouTube, Vral Podcast com W, e também nas nossas redes sociais. Tem no Facebook, no Twitter, no antigo Twitter, agora é o X. Nós temos também no Instagram, né, tudo @Vral Podcast, né, Vral com W, né, Vral Podcast. E aí, entre em contato com a gente lá também se você tem interesse em patrocinar o nosso podcast, em fazer parte desse podcast. Manda um direct dando sugestões de convidados aqui. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas de Joinville sejam conhecidas no mundo todo, né? E para a gente conseguir isso, a gente precisa de todo o apoio de vocês que nos seguem, que estão assistindo. Compartilhem esses nossos vídeos, os cortes que vão surgir também, para que a gente cresça cada vez mais e a gente possa colocar a nossa voz em Joinville e no mundo. Beleza, pessoal? Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, compartilhar o vídeo com todo mundo, convidar o pessoal para poder assistir e curtir as nossas postagens. Então, vamos lá. Hoje eu estou aqui com eu ia chamar ele de Capitão Nascimento, porque o tema hoje é bem sugestivo, mas eu estou falando aqui com ele é advogado, como eu já falei antes, né? O Rafael Nascimento. E aí, Rafa, seja bem-vindo. É uma alegria poder estar te recebendo aqui no Vral Podcast. E para quem não te conhece, né, é difícil não conhecer o Rafael aqui em Joinville, mas se você não conhece, ele vai falar um pouquinho sobre ele agora, para vocês saberem a ficha do nosso garoto prodígio aqui. Beleza, Vander. Primeiramente, dizer que é um prazer muito grande estar aqui no Vral Podcast, né? Em especial por conta da nossa amizade, já que já é de um bom tempo, né? E enalteço aqui toda a admiração que eu tenho por ti e tal, por ser um grande jornalista, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? Pois bem, eu sou Rafael do Nascimento, sou aqui de Joinville, nascido aqui em Joinville. Como eu gosto de dizer, né? Nascido no bairro Boa Vista, criado no Jarivatuba e, né, sou advogado aqui na cidade, né? Advogado militante aqui já tem algum bom tempo, formado aqui na nossa Univille, certo? E, enfim, aqui tentar contribuir com o tema de hoje, né? Que espero que a gente possa trazer alguns apontamentos, algumas reflexões que sejam interessantes para a gente poder entender um pouco dessa conjuntura, né, vivida. Acho que a conjuntura política que a gente está vivenciando agora nesse momento aqui no país. Né? Legal. Eu tenho um amigo meu, o pessoal de Joinville é muito bairrista, né? Dele, assim, onde eu passei e tal. Uhum. E eu acabei pegando isso também, porque, morei em tal lugar, saí de lá do América, fui lá pro Costa e Silva, do Costa e Silva pro Iriú, já deu um tour, né? Oh, perfeito. E aí eu tenho um amigo que ele falou assim, eu sou filho do Darcy Vargas. Ele assim, sério, cara? Darcy Vargas, é ele mesmo? Não, eu nasci na maternidade. Sim, sim. Né? Então, para dizer que é joinvilense mesmo. Perfeitamente. E é o meu caso também. Nasci lá na maternidade Darcy Vargas. Olha aí. Interessante. Se Darcy Vargas, se ele pagasse pensão, hein? Já pensou? Pô, seria algo... Ia ser uma galera. É verdade. Mas, Rafa, para quem tá pegando... o bonde andando, a gente vai tratar aqui sobre os últimos acontecimentos no Brasil que teve muita mobilização em Joinville também, assim como em muitas outras cidades do estado, que foi do governo Bolsonaro e também de apoiadores do governo Bolsonaro, mas também depois, após as eleições, né, quando ele foi derrotado ali nas eleições, nas urnas, e se descobriu investigações ali através da Polícia Federal, né, e muitos documentos que foram
arrecadados assim pela investigação, se descobriu-se uma ameaça assim, à democracia, ao Estado, né, de direito brasileiro, e com muitas facetas, muitas mãos, né, e muitas mentes pensando ali, e articulando e operacionalizando aquilo tudo. Cara, para quem não tá entendendo, porque esse aqui é um assunto que tá em tudo quanto é lugar. Quando eu vou no mercado, tem o cara da segurança que fica lá no estacionamento assistindo vídeo, assim, e conversando com outro cara que tá recolhendo os carrinhos. Você viu lá, o cara fez isso, fez aquilo. Pô, como é que o cara não sabia de nada se foram lá conversar com ele 4 vezes? E como é que é isso? Não sei o quê. Então você vai no ponto de ônibus, né, na fila do banco, na fila da lotérica. Todo mundo está conversando sobre isso. Para quem ainda não entendeu, você consegue dar falar assim, esse aqui esse é o plano, esse aqui, você consegue desenhar o que aconteceu depois das eleições ali? Não, perfeito, Wander. Eu acredito que para falar um pouco disso, a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? E quando você pergunta se eu consigo desenhar, eu digo que é uma tarefa bastante complexa fazer isso, né? Eu acho que é necessário que se faça uma busca, né, de alguns fatos que antecederam isso, né? A eclosão de uma tentativa de golpe, como se tem evidenciado agora através das investigações, né? E quando a gente fala para buscar alguns fatos passados, eu acho que é importante também fazer algumas alusões a situações que aconteceram até mesmo antes do governo Bolsonaro, né? A gente pode trazer algumas questões, por exemplo, envolvendo a própria postura de Jair Bolsonaro enquanto parlamentar ou enquanto um militar da reserva, né? Levando em consideração o seu histórico enquanto militar, né? Como capitão do exército, né? É uma situação que não é segredo para ninguém, que ele respondeu procedimentos processuais, militares, enquanto militar da ativa, por conta da sua conduta, né? E em especial porque ele foi acusado de arquitetar um plano, um atentado, né? Isso na década de 80, enquanto militar, para, se eu não estou enganado, para sabotar uma estação de água, de fornecimento de água num determinado lugar lá do Rio de Janeiro, não me recordo agora exatamente. Isso tudo à época para, enfim, segundo as justificativas que se tinha, esse atentado serviria para chamar a atenção do Estado brasileiro em relação às condições que estavam sendo colocados os militares e também acho que tinha tudo muito a ver com o fim da ditadura, né, da ditadura civil-militar, levando em consideração que estava já enfraquecida e tudo mais. E eu não tenho detalhes agora assim em relação a esse plano de atentado, se eu acho que ele foi em 1986, acho que já tinha acabado a ditadura no Brasil, né? Já tinha encerrado. Teve aquela do Rio Centro, não teve? Perfeitamente, Rio Centro. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. O Rio Centro, se eu não me engano, foi... eu acho que é um comício, acho que das diretas já próximas, alguma coisa assim. Era um evento que eu acho que enaltecia, acho que essa questão da anistia, né? O fim da ditadura, né? E foi, se eu não me engano, acho que foi no ano de 1981. E foi bem na época do governo Figueiredo e tal, e acho que... Mas o que eu penso, fazer um paralelo com essa ideia do Bolsonaro, assim, a perspectiva, né, era muito, muito semelhante, os elementos são muito semelhantes de criação de atentado, e, né, eu acho que também evidencia um pouco desse viés por parte de alguns setores do Exército Brasileiro, né, de tentar combater o comunismo, evitar que o país, em tese, né, entre aspas, vire uma anarquia, como eu já ouvi falar muitas vezes. Mas, enfim, eu estou chegando nesse ponto, acho que até para tentar justificar essa perspectiva do então ex-presidente Jair Bolsonaro de sempre
enaltecer e trazer consigo essa raiz golpista, né, extremista, autoritária, passando essa questão de quando ele era militar, que ele planejou um atentado, quando ele se torna então parlamentar, tem entrevistas, e isso está registrado, basta fazer uma busca na internet muito tranquila, de entrevistas que ele dizia que a ditadura matou muito pouco e que o Brasil só tinha jeito se evidentemente acontecesse uma espécie de outro golpe, que se houvesse uma outra ditadura que precisava matar muito mais. Eu lembro disso. Ele até sugere, de repente, acho que num discurso, que o Fernando Henrique Cardoso, então presidente na época, precisava ser fuzilado. E aí você vai pontuando muitas coisas, assim, muitas posturas dele que tem esse viés autoritário, golpista, né? Acho que típico, talvez, desse campo político que ele representa. E isso passa para os filhos que seguem os passos dos pais e tal. Eu estou falando isso porque o filho dele, que é o terceiro ali, ele chama de 03, né? Que é o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal. Eu me recordo, isso é algo que poucos sabem, mas eu já percebi, eu já notei, aliás, eu vi uma declaração que ele dá na tribuna da Câmara enquanto deputado, falando do grande equívoco ou do erro do Estado brasileiro ter editado a Constituição de 88, que segundo ele tinha um viés comunista, né? Uhum. E por quê? Porque ela foi... porque assim, se teve abertura política após a ditadura, e aí deu espaço para que os comunistas voltassem à cena política e participassem da Constituinte de 87, né? E que, enfim, colocou uma série de questões lá na Constituição, uma série de temas que, na ótica dele, são consideradas comunistas ou, de repente, de esquerda, né? Uhum. Quando a gente sabe que a Constituição de 88, ela, assim, de comunista, talvez alguns pontos a gente pode abordar ali, né? Mas são questões assim envolvendo a justiça social, né? Questões também muito evidentes assim para até assim para relacionar com assim a estrutura capitalista, quando fala da defesa da propriedade privada, que isso existe lá, né? Da livre iniciativa e tal. Então, assim, a gente percebe a viagem que é isso, né? Mas é um discurso que pega, né? E que certamente sempre fez parte dessa ótica bolsonarista, né? Dessa, vamos dizer, dessa ideia, né? Que eu acho que é uma ideia, né? Infelizmente. Eu falo infelizmente porque isso fez muito mal, né? Pro país. Né? A gente percebeu durante esses 4 anos. Eu acho que aí já nasce o embrião de todo esse detalhe. E aí, só para terminar um pouco essa minha fala, agora nesse primeiro momento, tem uma coisa que me chama muita atenção e que é engraçado. É engraçado, mas é triste. Quando após as eleições de 2018, quando o projeto Bolsonaro se torna vitorioso, que ele fala o seguinte, eu acredito que eu venci no primeiro turno, né? Eu só não venci no primeiro turno, aqui oficialmente não venci, os resultados não deram isso porque as urnas estavam, né, foram objeto de fraude e tal. Então ali acho que já começa todo ali já se estrutura toda uma condição de conspiração para ele também levar isso para o governo dele, né? E a narrativa, né? A narrativa, exatamente. É o que todo mundo fala hoje. Perfeitamente. É um termo muito utilizado hoje, né? E aí você passa a perceber que aí vem a pandemia da Covid também, que eu acho que ajuda a reforçar ainda mais essa questão da conspiração, né? Que o governo dele sempre foi atacado pelo sistema, né? Como se ele não fizesse parte também de um sistema, né? Levando em consideração o seu passado enquanto político. Então, eu acho que assim, acho que essa parte serve um pouco para a gente contextualizar e vamos dizer, pincelar assim os primeiros traços desse desenho, né? Desse contexto, enfim, o que a gente está vivendo hoje, o que a gente passou nesses últimos 2, 3 anos, né?
Mas é isso. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar, você acha que o governo Bolsonaro ele foi contaminado com esse tipo de pensamento golpista porque tinha muito militar? Ou os militares foram cooptados para esse plano golpista que envolve o ex-presidente Bolsonaro? Porque assim, ó, eu vi uma série de reportagens aí, muitas coisas acontecendo de que os militares não levavam a sério, né, o Sim. Bolsonaro. E depois que o Bolsonaro escolheu um comandante ali, eu não vou lembrar o nome deles, mas um ou dois, e esses dois que tinham muito cacife, digamos, com alto comando, assim, e eles conseguiram trazer o apoio dos demais militares para o governo, né? O que você acha disso aí? Eu acredito que... Eu acho que talvez quando se consolidou o resultado da eleição de 2018, o Bolsonaro já declarava que o governo dele seria um governo técnico, mas também ele levaria para governar também algumas figuras do exército, né, que segundo ele teriam competência e tal, e para dar um viés de disciplina para o governo, que os militares tinham muito a contribuir, como já contribuíram para o Brasil, né? Essa foi uma ideia que ele levou e que, assim, abertamente ele deixou isso muito explícito. Eu compreendo que o exército, né, as forças armadas, vamos assim dizer, acho que ela sempre no país ela sempre carregou essa ideia de tentar buscar agir quando em tese a ordem estaria sendo ameaçada, ou se de repente o país estivesse vivendo uma grande atribulação social e tudo mais. Eu acho que isso faz parte, talvez, no contexto histórico, né? Acho que os militares sempre atuaram nesse sentido, né? Digo isso falando assim com muito pesar, obviamente, porque isso acontecia por intermédio de golpe. E esse pensamento, mesmo após o pós-ditadura de 64 a 85, isso ficou muito evidenciado. Setores das Forças Armadas nunca assim, reconheceram o erro, né? O seu erro de auxiliar na instalação de um regime autoritário no país. E tanto que haviam publicações nesse sentido. Tem um livro que foi criado após a ditadura, escrito por um oficial do Exército, para contrapor o livro, né, chamado Brasil Nunca Mais, né, que foi um livro referência assim, no sentido de apontar os crimes da ditadura. E aí esse livro... Brasil Nunca Mais? O Brasil Nunca Mais foi uma compilação de textos, de relatos dos crimes cometidos pela ditadura militar. Né? Tem alguma coisa a ver com aquele movimento Ditadura Nunca Mais? Sim. Nesse aspecto. E aí ele é um livro assim referência, né? Uhum. E assim tem relatos de pessoas que foram vítimas, né, da ditadura civil-militar no Brasil. E aí teve um oficial do Exército que criou um livro para contrapor esse Brasil Nunca Mais, essa obra, chamado Orville. O nome do livro, que acho que é o livro ao contrário, né? Uhum. Orville. E ali ele relata, não, olha, a ditadura ele não fala ditadura, né, mas o regime militar, né, a revolução de 64 se justifica porque o Brasil estava eminentemente assim passando por um risco de virar uma ditadura de esquerda, comunista e tal. E vocês têm que perceber que, assim, o que aconteceu foi uma reação a atitudes e ações de terroristas que existiam aqui, né, atribuindo a militantes e pessoas vinculadas ao pensamento da esquerda como terroristas.
enfim. E esse livro, ele não... Assim, poucos conhecem, mas isso eu posso falar com muita segurança, ele serviu até mesmo para auxiliar as teorias de conspiração, por exemplo, de Olavo de Carvalho, né? E ele citava isso por diversas vezes nas declarações dele. Então, eu tô falando isso até para pincelar essa questão dessa... Dar uma contextualizada. Isso, desse pensamento golpista do Exército. Mas estou tentando responder a tua pergunta, né? Que não é simples, né? Não é simples. Eu entendo que sim, Bolsonaro faz esse convite, ou traz para ele figuras do Exército Brasileiro, que, enfim, são figuras que tinham como pensamento já, ou tenham como a sua visão, essa perspectiva de que, sim, era natural, de repente, ter que intervir na ordem constitucional para evitar um mal maior, vamos assim dizer, né? Eu vou falar isso até buscando mais um referencial aqui. Durante a campanha eleitoral de 2018, o general Augusto Heleno, que foi ministro do Bolsonaro, isso. e que está nesse fervo todo, né, das investigações, como uma figura central nessa tentativa de golpe, conforme a Polícia Federal apurou, ele declarava, assim, com muita tranquilidade, que o país estava num momento turbulento, que era necessário um choque de ordem, e também ele fazia parte da coordenação da campanha do Bolsonaro, né? E, assim, fazia uma defesa muito contundente do golpe de 64, falando que a ditadura, lógico que ele não se referia como ditadura, mas ele falava como o governo militar no Brasil foi necessário e essencial e ajudou muito para a construção e desenvolvimento do país. E não só ele, mas então candidato a vice-presidente da chapa do Bolsonaro, que era o general Mourão, num programa, numa entrevista no canal da Globo News, enquanto candidato a vice-presidente, tratou o brilhante Ustra como um herói nacional. Falou, não, eu um herói. Aí ele foi questionado, mas ele matou pessoas, ajudar a torturar e tal. Ele falou com muita naturalidade, os heróis também matam, né? Então, toda essa ótica, essa visão, essa percepção golpista, eu acho que tá, assim, muito bem construída na cabeça, acho que da estrutura do Exército, das Forças Armadas. Assim, Wanderer, eu não quero me alongar, mas eu vou só dar mais uma pincelada nisso. Essas... Não, estamos aqui para isso, sim, né? Sim. É para conversar. É porque, assim, são conversas que, mesmo você tá numa mesa de bar ou no ponto de ônibus, você não consegue fazer todas as pontuações, porque não é um assunto raso, um assunto simples. E talvez uma parcela da população goste do que é raso, né? Perfeitamente. E ele acaba assumindo, assim, esse negócio da chacota, da brincadeira, de ridicularizar tema sério. Sim. Eu não tô falando de comédia, né? Eu não tô falando aqui daquele comediante que gosta de brincar com personagens políticos e fatos históricos, mas eu tô falando aqui de pessoas que às vezes elas pegam esses temas que são importantes e elas ridicularizam no ponto para virar chacota, porque para ela não é interessante. E ela prefere... Tem um cara, o Murilo Couto, que é comediante, e ele faz muito disso. Ele fala assim, não, cara, eu gosto, aquele jeitão dele, assim, eu gosto quando os caras são malucos, que não sei o que, ele tem aquele stick dele assim, não, porque, cara, ó, os caras falando tal coisa, e olha para o outro lado. E aí ele fica fazendo uma tirada de todos os assuntos. Ele não quer saber se é sério, se não é, se é raso, se é profundo, né? E tem muita gente que acaba pegando essas coisas assim e fala assim, eu vou pegar esse assunto aqui, uma resposta rasa, e vou usar como tema para minha vida, né? Perfeito. Bandido bom é bandido morto. Uma coisa que é simples, mas que não é simples. Né, que se você for discutir ao pé da letra, você vai ver que ela tem alguns nuances que são muito sérios, né, para ser discutido. Só que você não tem tempo para poder discutir isso tudo. E as pessoas às vezes também não têm muita paciência. Né? Exatamente. Eu gosto de falar dessa forma porque, assim, como tu bem falou, né, são muitas nuances.
E você vai pegando, vai puxando fios, assim, e vai percebendo como é que a coisa é construída, né? Por exemplo, o que eu queria dizer é exatamente isso. As escolas de formação de oficiais, esse centro de formação do Exército, você sempre percebe que ali eles também fazem resgates históricos da atuação das Forças Armadas no país. E assim, isso é regra dentro desses espaços de enaltecer figuras abomináveis, né? Dessa triste história, né? Eu vou te falar um exemplo pessoal que eu vivi. Eu tinha uma pessoa na família que era pensionista do Exército, e aí eu sempre me colocava à disposição para ir lá sempre aqui no nosso batalhão para auxiliá-la, buscar auxílio de saúde, enfim, documentação, essas coisas. Até na época eu precisava da minha ajuda. Os corres, exatamente. E aí eu voltei lá, eu ficava lá na salinha lá do setor que tratava disso, né? E aí, enfim, eu ficava lá sentado esperando até a minha vez para ser aguardado, ser atendido. E lá tinha uma série de revistas para as pessoas que estavam lá esperando ficarem lendo enquanto isso. Aí tinha umas revistas lá tradicionais, Veja, Isto É e tal. Revista Caras também tinha. Mas também tinha umas revistas do mundo militar, né? Editadas por clubes militares, ou até mesmo revistas que eram oficiais do Exército. Mas assim, chamava muita atenção as revistas que eram produzidas por clubes militares, que haviam espaços muito, muito consideráveis assim para falar de questões históricas e falando, né, assim, em resumo, de como era bom aquele tempo da ditadura e como hoje está extremamente bagunçado, o negócio está ruim. E aí, assim, daí tinha uma espécie de... olha só que interessante. Tinha uma espécie de coluna social na revista. E a coluna social, assim, aqui, ó, a nossa revista esteve presente na formação dos oficiais da Agulhas Negras. E aqui a turma, ela escolheu aqui para ser o seu paraninfo, né? Em memória, o general Médici, né? E aí depois aqui, a turma tal aqui escolheu, eu não lembro quem que era a figura aqui, mas assim, era uma pessoa que tinha um histórico assim muito ligado à ditadura também. Então isso, como eu te digo, né, até para ilustrar esse nosso debate aqui, são situações que deixam bem claro que o Exército Brasileiro tem esse viés assim de praticar golpes, de repente assim para tentar ter um papel de protagonismo, né? Buscar de repente passar por cima das instituições, né? Se for necessário derrubar governos legitimamente eleitos, ou se não, de repente buscar também assim toda forma de... Cara, mas não é generalizar muito? Será? Eu não quero generalizar, porque eu já ouvi... Porque assim, ó, pelo que eu vi, né, na mídia, na imprensa e tal, de 8 do alto comando lá, tinha 3 que queria muito. Sim. E 5 que não. Perfeito. Que não topou. Perfeito. E que das Forças Armadas. E quem topou era da Marinha, nem era do Exército. Exato, né? Exato. Tem isso também. Porque a Marinha que era o negócio... Era mais brabo ali, né? Que eles já estavam com os tanques prontos e tal. Isso. Eu acredito assim... É lógico, generalizar não dá, né? Eu acho que... O pessoal fala assim, pô, mas aí você tá defendendo demais e tal. Não, mas assim, tem pessoas que... Já conheci pessoas que são extremamente progressistas e tal. E até falo isso assim, com muita tranquilidade. Mas assim, no contexto geral, eu entendo sim que essa questão da formação em si dos militares é algo que preocupa bastante, né? Chama atenção. E
Pô, essa da AMAN, eu sei que eu tinha um colega que estudava comigo e a gente fez cursinho junto e tal, e ele porque queria passar na AMAN. Sim. E ele foi, conseguiu passar, voltou, ele começou a ajudar outros estudantes, né? Outros vestibulandos a estudar, então ele já estava em outro patamar, assim, Claro. né? Porque todo mundo, nossa, o cara passou na AMAN. E ele ficou um ano lá, depois ele voltou completamente diferente, assim. Tipo, um cara muito calado, ele era muito comunicativo, já voltou calado, mais ouvia do que falava, e outras pessoas que eu conheci que são militares também, meio que em uníssono, né, uma voz só, falando a mesma coisa. Assim, olha, os caras vão lá, eles tiram tua humanidade, né? Que você tem que ser um cara que segue ordens. Não tem que ficar assim, você vai fazer isso. Não, mas eu não posso fazer porque o meu coração é mole, porque eu não posso atirar. Cara, você tem que seguir ordem, porque você é o comandante, ele é comandante, você é o encarregado tal, você é soldado raso, sei lá. Alguém vai seguir ordens, né? E eu acho que nesse meio, ele deixando claro, né? A gente não está aqui criticando a instituição das Forças Armadas, nada, mas que tem diversos exemplos, né, de pessoas que foram corrompidas com o passar do tempo. E aí a gente... será que o que está dado, ele foi pensado para ser assim? Ou com o passar do tempo ele foi se transformando nisso que está, né? Tipo, pelos exemplos que eu já ouvi de gente de dentro, parece que é uma escola de se fazer meio que robô, assim, né? E mais de repressão, né? Algo parecido assim também com a discussão sobre a polícia militar, né? Eu ia tocar nesse ponto. Dessa hierarquia e tal, né? Que tem muito peso, né? Essa questão militar dentro das forças de segurança, né? Perfeitamente. Exatamente. Eu misturei bastante os assuntos aqui, mas... Eu acho que é pertinente a gente tocar nesse assunto porque a formação militar no Brasil tem essa natureza autoritária, né? Eu acho que isso também é um pano de fundo, um ponto central para você perceber que o buraco é mais embaixo, né? Então, assim, se isso serve como resposta, eu tenho compreensão de que esse viés autoritário assim teve um peso significativo para se construir esse contexto que a gente vive hoje, né? E aí, voltando um pouquinho no tempo, né, quando se fala ali no pós-eleições de 2022, quando as pessoas se dirigem às portas dos quartéis, eu acho que isso é de um significado muito grande, né? Com as palavras de ordem, Forças Armadas, salvem o Brasil. Eu acho que ali as pessoas, né, ou aquelas pessoas que foram para frente dos quartéis e faziam coisas assim, sei lá, talvez inacreditáveis ou até assim, coisas que a gente não esperava, mas acaba virou meme, né? Virou meme. Tem muita... Cara, você vai no YouTube ali, o que você vê de meme da galera que tava lá, marchando debaixo da chuva, né? Bancando, às vezes, o ridículo mesmo, né? Mas, assim, isso acho que diz muito, assim, né? De que as Forças Armadas têm esse compromisso com a quebra de ordem, né? Quando eu falo de ordem, da ordem constitucional que está vigente hoje, que repudia violações dessa natureza, né? Então, eu tenho comigo que esse, infelizmente, ainda é um resquício que ainda está muito bem impregnado dentro dessas instituições. Você não acha que isso está impregnado, ou esse formato, essa caixinha, essa escola,
né, que pessoas elas entram ali e saem todo mundo no mesmo formatinho, assim, né, padronizado, digamos. Não é consequência da anistia ampla e restrita que foi dada no final da ditadura? Pois então, eu tenho também essa percepção, né, de que a anistia ali no final da década de 70, início da década de 80, ela tem os seus efeitos até hoje. E aí, não é eu que estou dizendo, né, mas assim... A história diz, e isso é objeto de pesquisa, de estudo, né, de que o Brasil não soube resolver muito bem essa situação envolvendo a ditadura, né? Eu tô me referindo assim, ela não permitiu, né? Aliás, o Estado brasileiro não permitiu que essas violações de direitos humanos, né? Essa perspectiva golpista, perspectiva autoritária não fosse devidamente tratada como deveria ser. Diferentemente, por exemplo, da Argentina, né? Que puniu vamos dizer, os protagonistas, né, da ditadura que lá teve, né? Temos lá figuras que foram exemplarmente punidas, isso já lá, logo ao fim do regime, enquanto aqui no Brasil passou-se batido, né? A gente percebe algumas movimentações, até mesmo dentro da justiça brasileira, no sentido de reconhecer algumas figuras, alguns agentes do Estado brasileiro como violadores dos direitos humanos, como torturadores. É o caso do coronel Brilhante Ustra. Assim, ele não foi punido criminalmente, mas houve, através de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal já há algum tempo atrás, era uma ação para declarar efetivamente que ele era um torturador, né? E com isso teria alguns efeitos práticos, né? No sentido de buscar reparação e tudo mais, né? Além disso, também algumas questões pontuais, como, por exemplo, o caso de Vladimir Herzog, que a família brigou por muito tempo para reconhecer que, de fato, ele não foi, como se dizia oficialmente, que ele tinha se matado ou tirado a própria vida dentro dos porões da ditadura. Na faculdade de jornalismo, a gente aprende a palavra assim... ele não se suicidou, né? Sim, sim. Porque você não... como assim? Se você já cometeu suicídio, você já se matou. Perfeito. Então, quando a pessoa fala assim, ele se suicidou, é como se fosse, ele se matou-se. Sim, né? sim, Então, quando fala sobre Herzog no meio acadêmico de jornalismo, eles falam que é esse, né? Ele se suicidou. Sim, né? sim, ele foi matado, né? Foi matado. Então, lógico, usando aqui a licença poética da língua portuguesa para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, né? Perfeito. E tu sabe que, assim, eu tô tocando nesse caso, por exemplo, porque esse reconhecimento da morte dele foi, assim, formalizado somente agora, no século XXI, né? Depois de muito tempo. E eu acompanhei bem esse caso porque, assim, eu conheço o juiz que atendeu ali a causa, que resolveu a demanda, para fazer constar no registro de óbito dele de que a causa-morte foi uma ação humana, né? Alguém matou ele, né? E isso ficou reconhecido depois de longas batalhas, né? De muita luta e tudo mais. E aí, aproveitando, Wander, eu acho que agora a gente está vivendo um momento bem importante, né? Quando se fala no cinema nacional, né? Está se passando agora o filme do diretor Walter Salles, né? Que a Fernanda Montenegro é a protagonista, falando da história da família do ex-deputado Rubem Paiva. Que ali, acho que eu não assisti o filme ainda, quero muito ver, e eu acho que quem está nos assistindo está acompanhando aqui nossa conversa,
Eu não assisti ainda. Não é a filha da Fernanda Montenegro? Isso, a Fernanda Torres. Fernanda Torres. Isso, a protagonista, né? Isso. E a Fernanda Montenegro, ela participa do filme também? Ela participa no final. Fazendo o papel da... Entendi. A gente vai dar um spoiler aqui? Acho que não, né? Não, né? Tranquilo. Não, mas ela participa no final. Me processem. Não, tô brincando. Tranquilo. Mas enfim, eu acho que, assim, eu tô falando porque eu acho que... Já assistiu? Não assisti, mas tá. eu tô recomendando assistir. Entendi. Porque eu acho que é uma... Tem que valorizar, né? Valorizar o cinema nacional. Porque nossa história. Exatamente, todo mundo que assistiu tá falando, assim, muito bem do filme. Eu acho que a crítica também tá apontando que é uma obra muito importante, até para reconhecer a nossa história. E que talvez ainda poucas pessoas conhecem, né? Essa história. E eu acho que... Eu tô tentando lembrar o nome do filme. Pois é, Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui, isso. Aham. Eu também tenho dificuldade para gravar o nome do filme. Eu sei que é o filme do Walter Salles com a Fernanda Torres, isso. Né? E quem faz o Rubens Paiva é o Selton Mello. Perfeito. É uma história triste do país e eu acho que é baseada numa obra do próprio filho do Rubens Paiva, que é o Marcelo Rubens Paiva, né? Que é um escritor também muito importante na história do Brasil. E... Agora eu tô tentando puxar aqui onde é que a gente parou, tá? Mas assim, eu tô querendo falar isso porque acho que o filme ele conta um pouco da saga da então companheira esposa do Rubens Paiva. Você falou assim que é importante falar sobre essas coisas porque até o cinema, né, ele tá contribuindo também para uma, digamos, uma consciência coletiva. Exato. Do que aconteceu, né? Exato. E que é o que alguns setores... Né? Eu sempre falo assim, eu tenho receio de generalizar sempre, né? Porque eu percebo assim que tem setores que... Gente idiota, né? Pra ser mais fácil, gente idiota tem em tudo quanto é lugar. Perfeito. Tem gente idiota dentro de igreja, tem gente idiota dentro de quartel, tem gente idiota na polícia, tem gente idiota na escola, na faculdade, né? Se a gente tá num lugar que não tem idiota, que a gente não consegue ver, talvez o idiota sejamos nós, né? Mas tem maluco em tudo quanto é lugar. A gente também não pode achar assim, não, tal setor é puro, tal setor é impuro. Sim. Porque eu acho muito ruim. Todos os governos ou todas as ditaduras que generalizaram um setor cometeram diversos crimes, né, contra a humanidade. Então... eu tenho esse receio. Por isso que eu ainda falei lá assim do meio militar, assim, eu sei que tem muita gente, muitos profissionais, muitos militares ali que são do bem, digamos assim, né? Eu não estou falando pessoa de bem. Sim. São pessoas boas, né? São pessoas que são preocupadas de verdade em cumprir a Constituição, cumprir a ordem, mas... tem muita gente Zé Ruela em tudo quanto é lugar, né? E ali dentro também vai ter. E às vezes o Zé Ruela tem uma divisa poderosa, né? Uma patente que vai colocar muitas pessoas abaixo, que são gente boas, que são obrigadas a seguir ordem, né? Não, perfeito. E aí trazem outros problemas pra gente. Não, isso é bem importante você falar, Wander. Eu acho que isso é muito, muito claro, assim, pra mim, pelo menos, né? Assim, existe uma discussão também nesse processo pós-ditadura, né? Quando se fala das vítimas da ditadura, e que pouco se fala, por exemplo, de figuras dentro das Forças Armadas que também foram perseguidas porque não concordavam com aquilo que estava sendo exposto. Embora, assim, ampla maioria apoiava aquilo que estava acontecendo, ou que dava margem, ou assim, aliás, que dava suporte para toda aquela sistemática autoritária, mas assim, pessoas foram perseguidas e muitos anos depois foi reconhecido que de fato elas também foram vítimas da ditadura. Então... também tem muitos casos de pessoas que elas colocaram
no piloto automático, os caras estão lá, deixa os caras governar aí, eu vou viver minha vida. Tem uns baderneiros aí que estão fazendo bagunça, mas falam baderneiro porque elas estão reproduzindo, inclusive, o que se passava na imprensa na época. Tem muita imprensa que ainda está hoje aí, que naquela época apoiava, né? E acabava reproduzindo. Eu lembro que um familiar meu, mais antigo, ele falava assim, não, naquela época lá, se você trabalhasse direitinho, né, se você não fizesse nada de errado, ninguém vinha te incomodar, né? E só que assim, eu trabalhei, nunca fiz nada de errado, nunca participei de nenhuma manifestação e tal, e nunca me incomodei. Perfeito. Então ele já achava que ele era uma pessoa muito acima da média, Claro. que ele era uma pessoa pura, né? E, na verdade, muita gente faz isso, né? Eu acho que na Alemanha nazista, muita gente também falou assim, cara, deixa os malucos lá governar aí, a gente fica aqui, baixa a cabeça quando eles passam e vamos tocar a vida porque eu preciso colocar comida na mesa, aquele negócio todo. Só que e depois, quando deu a queda do governo nazista e a guerra, enfim, acabou, os aliados pegavam aquela população toda que tanto os que apoiavam quanto aqueles que faziam, deixa os caras lá, não sei o que, vou cuidar da minha vida. Para ir lá em Auschwitz, lá em Birkenau, lá nos campos de concentração, para dizer, o apoio de vocês fez isso. A independência de vocês, ou tipo, a não participação de vocês, o silêncio de vocês permitiu isso. Né? Então, no final, todo mundo tem um pezinho de culpa nas coisas que acontecem, ou pela sua ação ou pela sua omissão. Né? E é interessante porque muita gente se coloca no piloto automático para justificar o seu silêncio, a sua omissão, né? Exatamente, perfeitamente. E, enfim, agora sim, voltando um pouquinho, né, nessa situação envolvendo... Eu fugi bastante. Não, tentando envolver, assim, sobre essa participação dos militares no governo Bolsonaro, né, mas acho que, assim, para mim ficou muito evidente, né, esse papel de protagonismo que eles tiveram em relação a muitas iniciativas do governo, né? Militares que ocupavam assim posições centrais ali dentro daquela estrutura, e não só assim dentro do executivo, né? Você percebe assim, por exemplo, que de 2018 para cá muitas figuras ligadas às forças de segurança, às forças armadas, foram eleitas para participar, para serem congressistas e tudo mais, seja no Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, e é algo que meio que dominou assim o espaço político, né? E enfim, e assim, o grande problema é que veio muita figura abjeta, acho que assim, a maioria absoluta são figuras abjetas que defendem projetos de Estado extremamente assim preocupantes, né? Assim, violadores de direitos humanos, projetos que de repente são ideias já bem ultrapassadas, mas estão voltando à tona, né? Então, esse acho que é um desafio também, né? Para tentar superar esse momento, né? Eu, assim, sinceramente, não sei lhe dizer qual o desfecho dessa história toda que vai ter, né? A partir desse relatório ou desse inquérito que finalizou da Polícia Federal em relação à tentativa de golpe, né? E a abolição do Estado Democrático de Direito. Mas, mesmo que se tenha punição, ainda que exemplar para os envolvidos, mas eu acredito que ainda assim, no campo das ideias, é algo que ainda vai persistir por muito tempo, né? Você acha que por exemplo, a gente pode simplesmente falar assim, tinha um plano, uma estratégia aqui de golpe, Sim. Né? Muita gente fala que o impeachment da Dilma foi um golpe. Muita gente fala que a deposição do Jango foi um golpe. Perfeito.
Tem lados que falam assim, não, mas isso justifica porque existem leis que amparam essa decisão. Sim. Ah, mas foi um impeachment político, não teve penalidade, não teve crime. Então, e aí cada um vai colocando os seus argumentos no meio dessa coisa toda. Mas você tem a estratégia política. Mas ele saiu do campo político, né? Porque as investigações mostraram assim, que tinha um plano de assassinato. Perfeito. Né? Cara, isso vai dar um filme muito louco. Bem. Se alguém... Porque é aquilo que a gente, desde pequeno, sempre assistiu. Né? Filmes e mais filmes dos vices que querem tomar o poder e que faz aquilo tudo para entrar no lugar do presidente e tal. E a gente vê muito isso, principalmente nas teorias de conspirações infinitas que tem com CIA, aqueles filmes, o FBI americano tirou o presidente e tal, um golpe, um deputado que queria chegar lá e tal. Então... E a gente vê assim, quem perdeu não querer sair, não querer entregar o troféu, né, o caneco, passar a faixa e começar a elocubrar, fazer planos assim, a gente precisa matar o cara que ganhou. E a gente tem que matar o vice dele, porque se a gente matar só o cara que ganhou, o vice vai assumir, a gente não quer que vença. Não, mas daí a gente tem que matar um juiz também, lá ele era o presidente do TSE, né, o Alexandre de Moraes. Então, porque aquele cara lá pode ser um problema depois, sabe? Cara, até onde vai isso, né? Nesse jogo, assim, que saiu do político, da estratégia política, para uma conspiração de assassinato, né? De matar outra pessoa. Exatamente. E utilizando, assim, de um... Isso pesa mais no juridiquês, assim, na penalidade, digamos assim, você é um juiz e apareceu um cara e falou assim, ele não só puxou o tapete, tentou puxar o tapete do gerente da empresa para ele ser o gerente, mas ele fez planos para empurrar o gerente da escada, ele quebrar o pescoço e ele assumir, entendeu? E isso agrava a situação juridicamente. Do ponto de vista jurídico, né? Do direito, né? Eu tenho essa compreensão, sim. Acaba, vamos dizer, deixando a situação um pouco mais grave, né? Levando em consideração que o plano de golpe de Estado, né? Ele era muito bem articulado sob o ponto de vista de repente, não permitir que uma chapa que foi eleita dentro da regularidade assumisse então o mandato, né, de 2023 até 2026. E aí a gente traz até um pouco, eu estou lembrando agora das falas do filho do Bolsonaro, que é senador, que ele falando, olha... O Flávio Bolsonaro, ele fala, quando foi divulgado esse plano, né, de que, assim, foi divulgada a ideia de que se tinha dentro daquela estrutura golpista de querer tirar a vida do então presidente eleito, do seu vice e também do ministro do STF, que era presidente do TSE, ele fala, olha, por mais abominável que seja você pensar em matar alguém, mas isso não é crime, tá? Enfim. Cara, eu vi muita coisa sobre isso, mas eu também fiquei pensando assim, o marido pega a esposa com o amante no motel. Sim. E aí os dois estão ali. E aí o marido diz, como é que você fez isso comigo? E aí a mulher diz, não, meu amor, eu não te traí não, eu só pensei. Sim. Tipo, a gente não fez nada. Exatamente. E diz assim, então não tá bom, então não teve adultério, não teve nada. Perfeito. Tipo, e vice-versa, né? Podia ser a mulher pegando o homem também. Exatamente. Mas como assim, pensar num... eu acho, assim, isso estava tudo muito bem estruturado, tinha todo um plano. Para mim, isso aí extrapolou o pensamento, porque o pensamento é aquele. Eu cá com os meus botões pensando, aquele cara lá, não sei o que e tal. Sim. Mas depois que eu tracei planos, assim, né? O cara vai passar em tal lugar, e aí, que hora que ele passa lá? A gente vai pegar ele aqui, não sei o que. Cara, só não aconteceu porque deu alguma coisa errada aqui. Exatamente. Vamos dizer, eles chegaram perto de tentar fazer
talvez colocar esse plano em prática, né? Pela investigação lá, só não pegaram o Alexandre porque o Alexandre de Moraes, né? Porque a sessão eu não sei se foi do TSE, do TSE ou do STF acabou antes. Exatamente. E ele acabou saindo antes. E frustrou os planos. Exatamente. Então, assim, daí o pessoal fala que isso talvez tenha sido um ato preparatório, que não é punível, né? Mas aí eu vou trazer um fato, um caso que aconteceu na Justiça Brasileira, que a Justiça Brasileira analisou, e que o professor Lênio Streck, que é um jurista muito conhecido aqui no país, utilizou como um parâmetro para a gente avaliar essas condutas, de um caso que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, de um fato que aconteceu, se eu não me engano, em 2006, de uma tentativa de um furto a banco. Eu não lembro em que local que foi, mas que se construiu um túnel, né? E aí a polícia começou a apurar e descobriu que está sendo construído um túnel. E aí eles prenderam em flagrante os agentes ali, os autores os meliantes. Os meliantes, enfim, que estavam praticando aquela conduta. E aí a defesa deles, né, durante o processo criminal, né, durante a ação penal que tratava disso, disse que ali eles não tinham como ser punidos pelo crime de furto porque... Não chegaram a furtar. Enfim, tinha um ato preparatório, mas enfim, não chegaram a executar, ou pelo menos tentar furtar ali o cofre do banco, né? E aí, mas assim, na época o julgamento... Aí esse caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça, né? E a defesa levou esse argumento para lá. E aí o ministro que se eu não me engano, eu não sei se era o ministro relator, mas era um componente lá da turma que estava analisando o caso, ele dá um voto bem interessante no sentido de que, ainda que estava se preparando todo o caminho para realizar o furto, né? Mas assim, eles chegaram muito próximo disso, né? Então, todos aqueles elementos ali da prática dá-se para se considerar como uma tentativa, né? Eles estiveram muito perto de atingir ali o objetivo. Então, aquilo ali já não era mais um ato preparatório. E ali o que eles dizem? O crime só não se consumou porque algum agente externo impediu que acontecesse. No caso, a polícia, porque fazendo aqui uma ilustração, né? Quando chegaram bem perto, a polícia foi lá e interviu. Mas estavam muito próximos, né? O professor Lênio Streck, pelo que eu entendi que ele quis dizer, é que também estiveram muito próximos de repente, executar esse ato, né? E ele faz parte de toda a trama, né? Do plano de golpe, né? Do plano de... E no juridiquês se tem a precedência, né? Tipo, exatamente. Então, se já teve um caso que a justiça já julgou, perfeitamente, já utilizou, então ele cabe para julgar, para embasar outro tipo de condenação, né? Justamente. E assim, eu acho que é um argumento para dizer que aquilo ali não foi só um ato preparatório, não se pensou, né? Aliás, não foi... É um ato preparatório, mas assim, que ele teve o início de uma execução, que talvez ela não tenha dado certo por conta de uma ação, de alguma condição alheia. Que no caso, por exemplo, ali a sessão do TSE ou do STF que não aconteceu, que eu não lembro agora qual era o tribunal, né? Mas o que eu quero, assim, para a gente tentar falar sobre isso, Wander, não dá para dizer que foi só um pensamento, né? Não dá para dizer que só pensaram e tal, ou falaram, ou como o general Mourão falou essa semana, eu não lembro para qual... Toda vez que fala General Mourão, eu só lembro de uma coisa. Bom dia! Isso, é só isso. Isso. Tipo, virou meme, né? Cara, eu fiquei pensando assim essa semana, antes de te cortar ali, você perder a essência do que você ia falar, mas, cara, e o Mourão? Ele era o vice-presidente, era o cara, né, de alta patente ali, assim. Ele era tão desconsiderado pela equipe do Bolsonaro que ele simplesmente ficou... ele não foi convidado para fazer parte dessa... E ele continua a defender os caras lá, né? Sim, completamente. Não dá para entender. Ele era muito preterido, inclusive, quando estava na execução do governo, digamos assim, exatamente, né? Durante o governo, durante os 4 anos, ele sempre ficou... Eu lembro que saía muito na imprensa, assim, né?
o Bolsonaro chamar ele, porque ficava bravo, porque você tá querendo puxar meu tapete, você tá aparecendo demais, não é para fazer assim, não é para dar entrevista, não é para querendo controlar para não... Perfeitamente. E a gente vê assim que o tempo inteiro ele sendo boicotado, né? E ele ainda continua defendendo os mesmos que colocaram. E agora, o Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro, tá jogando a culpa toda no colo dos militares. Não, isso aí é coisa deles. Exato. Eu não sei de nada. Exato. Né? Inclusive, o advogado do Bolsonaro foi na Globo News agora essa semana referendar essa tese, né? Um absurdo, porque se a gente não, né? A Polícia Federal, que é uma instituição séria, foi lá, fez toda eu só tô com meio acadêmico na cabeça, não é pesquisa, é investigação, né? Investigou, conseguiu descobrir até mesmo de qual impressora foi impressa. E eu lembro que na finaleira do governo, quando eles perderam tudo, eles tinham que sair, teve uma operação de formatar os HDs da Alvorada, né? De todo o governo lá para que sumissem, e aí com a desculpa, não, porque a gente pegou um vírus, aí teve que formatar e tal, não sei o quê, e a Polícia Federal conseguiu recuperar os arquivos que eles tinham formatado, e onde eles encontraram muitos documentos que tratavam sobre o plano de não aceitar, a minuta golpista, né, o plano de assassinato, né, de substituição de juízes, e aí vários desses agentes, né, esses protagonistas foram conversar com o presidente naquela semana, assim, diversas vezes. Isso está muito evidente. E como assim? E aí, tanto não, eu quero só pegar o exemplo, não vou falar assim, ficar defendendo Lula aqui, porque senão o pessoal vai vir me bater, você ficar defendendo Lula, cara, não é isso, vamos pegar fatos, eu gosto de trabalhar com fatos históricos, né, além de jornalismo, eu cheguei a cursar 6 semestres de história, e acabei desistindo porque eu não conseguia acompanhar as aulas, você tem que trabalhar bastante e infelizmente você não tem tanto tempo assim para estudar tudo aquilo que você gostaria. E também fiz pelo menos 3 meses de direito. Sim, eu conheço essa história. Então, aí a gente dá pitaco em várias coisas, né? Mas eu nessa explicação acabei perdendo o que eu queria falar. Mas era algo relativo a essa questão do... eu queria justificar, né, do porquê que eu estava dando os pitacos de jornalismo e história, e era algo relativo à história. Tu mencionou a Polícia Federal como instituição séria, mas antes a gente estava falando até do General Mourão, que... não, lembrei. A questão ali do Lula e tal, né? O Lula, ele estava preso já não sei quantos dias, eu acho que tinha passado de 1 ano, já 300 e poucos dias, eu acho que ali acho que na época dos 400 e poucos dias. E aí a justiça, na época, o Moro, né, ele ofereceu pro Lula, para a defesa, para o advogado lá, liberdade condicional, porque ele já tinha cumprido uma parte, né, da sentença, e ele tinha direito, né? Eu não sei se era por causa da idade ou se era pelo tempo que ele já estava preso. E ele falou assim, não vou aceitar, porque se eu aceitar... eu tô assumindo que eu errei, que eu fiz alguma coisa de errado ali e tal, que as acusações, elas são reais. Né? E ele tem essa postura, não, eu vou ficar e pronto, acabou, não aceito esse negócio não. E aí ele continuou um tempão. Isso. E o Bolsonaro já deu entrevista assim, ele disse, pelo amor de Deus, aos juízes, vamos fazer uma anistia para todo mundo. Né? O Flávio Bolsonaro, que é o senador, né? Ele também já falou, né? Defendeu isso. Inclusive colocou a faca no pescoço do Alexandre de Moraes. Ou você dá anistia para todo mundo, porque daí ele fala todo mundo, porque daí o pai dele tá incluso. Claro. Senão, quando a gente tiver maioria aqui na casa, a gente vai te caçar. Né? Então, tipo, se a gente pegar pela questão histórica, né, do fato histórico, a gente vê a postura que o Lula tinha enquanto ele estava preso, que ele ficava... a defesa dele disse, não, eu sou inocente, o que estão me acusando... Vamos pontuar aqui.
ele falava assim, ó, o que estão me acusando, eu não fiz. Né? Essas acusações, não. Então, assim, ó, se ele cometeu ou não cometeu, se ele fez outras coisas ou não fez, não é um mérito do que eu tô querendo dizer. Eu tô dizendo, assim, que das acusações que ele que faziam contra ele, ele disse, não, eu sou inocente, eu não posso aceitar um benefício, porque senão eu vou vestir a carapuça. Perfeito. E o outro fala assim, não, eu não fiz nada disso, mas vamos anistiar todo mundo. Sim, né? sim. Então, tipo, pela postura, a gente fica meio assim, né? É bem isso, Vander, assim, num primeiro momento, não sei se isso vai casar... Eu não casar... sei se deu pra entender. Deu pra entender? Num primeiro momento, eu digo assim, que não sei se vai casar com a tua ideia aqui, mas num primeiro momento ele nega, assim, vamos dizer, não. Aí eu vi que ele tava num lugar lá tomando caldo de cana, o Bolsonaro. Lá, acho que ele tava lá numa região do Nordeste, tomando caldo de cana lá e tal. Eu falei, pô, essa história aí né, de que, pra matar o Lula, matar o Alckmin, depois sequestrar o Alexandre de Moraes. Que conversa fiada e tal. Vamos plantar batata e tal. Aí depois ele, né, à medida que as notícias e assim, o que foi investigado, né, o que está lá no inquérito começou a ser divulgado e tal. Aí, assim, ele já vai mudando, assim, a postura, né, na sua fala, nas suas explanações. Tá sentindo peso, será? Eu acho que sim, a ponto de chegar aí uma das últimas aparições dele, algumas declarações, de que ele fala de... o fato é que é necessário se dar anistia e tudo mais, né? Inclusive fazendo até um apelo, acho que meio que indireto, acho que tanto para Alexandre de Moraes e até mesmo para o presidente Lula, né? Mas o Lula, ele pode interferir nisso tudo? Em tese, existem alguns institutos no direito que chamam de indulto, anistia, né? Mas o indulto não é para uma pessoa? O indulto pode ser individual, como pode ser coletivo também, certo? O Bolsonaro fez isso, não fez? Fez, ele não liberou alguém do partido dele ou alguém que apoiava ele? É o caso do ex-deputado Daniel Silveira, né? Ele tá preso ainda? Está preso, cumprindo pena. Mas ele não recebeu o indulto? Ele recebeu o indulto, mas aí que tá. Esse indulto foi... Os efeitos dele foram anulados pelo... Eu nem lembrava mais. Pelo Supremo Tribunal Federal, né? Evidenciando que ele foi utilizado de... Assim, em resumo, né? Falando aqui de uma maneira bem resumida. Ele foi utilizado para fins né, ilegais, né? Que não poderia ser conduzido daquela forma. Então, os efeitos dele foram suspensos. E aí ele voltou a cumprir a pena, né? Mas é o que se pretende. De repente, assim, essa anistia, esse projeto de anistia, ele pode ser editado pelo executivo, né? Tem discussões que o próprio poder legislativo pode também tratar desse tema, né? Eu lembro de um episódio lá nos idos da década de 2010 em diante, de que os bombeiros militares do Rio de Janeiro estavam em greve, e aí, como o militar não pode fazer greve, foram processados criminalmente por isso. E aí, só que assim, foi um tema que sensibilizou muito, porque, de fato, as condições dos militares, dos bombeiros militares especialmente, eram bem precárias, né? Então, no Rio, não é? No Rio. Não é o Cabo Daciolo? Sim, não era isso aí? Sim, aí que surgiu a figura do Cabo Daciolo, né? Que acho que ele, inclusive, foi preso por conta disso. Glória! Exatamente. É ali que ele emergiu para a política, né? E aí eu lembro que no Congresso começou a se discutir uma anistia para os militares do estado do Rio de Janeiro, os bombeiros militares. Eu não lembro o desfecho, mas eu acredito que ela foi aprovada, enfim... E ao final, todos os processos... Cara, eu sou meio contra tipo, a proibição dos militares de fazer greve, ou, sabe? Sim. Eu entendo a importância da força de segurança, né? Mas é complicado, porque eu penso assim que a hierarquia é utilizada como instrumento de repressão do direito individual do cara. De poder... De reclamar. Reclamar, né?
Pô, cara, aí assim, ó, tu recebe pouco, estão te esfolando o couro. Aí tu não pode falar nada porque eu sou um comandante e tô falando pra ti que, ó, você vai ser esfolado. E se tu reclamar, você vai ficar preso. Sim. Eu sei, mais ou menos isso, porque o meu pai é policial, né? E aí, assim, eu não sei se eu posso contar o segredo, né, de como se fazia, né, essas manifestações, assim, né? Mas normalmente eu acabava participando, porque eu ia junto com a minha mãe e tal, e porque eles eram proibidos, né, de falar assim, ó, governador, aumenta o nosso salário, ou paga o salário que está atrasado, né? Então, assim, como é que o cara da Força de Segurança vai enfrentar a criminalidade, né, com um soldo atrasado? Sim. Né? E aí a gente ia, assim, as mulheres, né, as esposas, com os filhos, e eles faziam manifestação para pedir o pagamento, né, do salário em dia e tal, ou aumento, né, melhores direitos e tal, melhores condições de trabalho. E aí você não tinha repressão, porque eram as esposas dos caras, entendeu? Claro. Então, assim, o governo falou assim, não, pode ir lá parar com esse negócio aí. E aí os caras falam, cara, como é que eu vou fazer isso? É minha esposa, é meu filho que estão ali, né? E é uma forma de poder burlar, talvez, essa regra. Mas eu acho injusto, mesmo assim. Eu acho que todo mundo deveria ter direito de reclamar, né? Mesmo nesses setores estratégicos. Imagina o Brasil num conflito com outro país e aí do nada o exército, as forças armadas vão cruzar. Não, a gente quer leite condensado. A gente quer o famoso leite condensado. Não que eu acho que eles também não tenham direito. Claro. Né? Mas é complicado, né? A força de segurança para garantir a segurança, mas eu acho que deveria ter a garantia, uma forma de garantir sem ter penalidade para os caras poderem reclamar. Pô, cara, melhora aí nossa condição. Sim, né? Perfeitamente. O que a gente sempre ouve que essa regra... É meio tênue, né? Ali... Isso. Que a gente sempre ouve. Eu particularmente não tenho uma opinião formada. Aliás, eu tenho uma opinião formada no sentido assim, da própria composição das forças de segurança, né? Mas assim, o que se diz é que se eventualmente você permitir direito à greve aos militares, a ordem constitucional pode subverter e, enfim, o Estado perdeu o controle das coisas, né? Enfim... faz sentido. Mas assim, eu acho que essa discussão passa também até pela própria, assim, a finalidade da polícia militar, por exemplo, né? Ou melhor falando, da necessidade de se extinguir a natureza militar das forças de segurança, né? Ser tipo uma polícia civil. Exatamente. Que não tem patente e tal. É uma discussão, assim, é uma discussão, é um debate que se tem, né? E que a extrema-direita especialmente diz, os caras aí estão querendo acabar com a polícia. Não, mas não é isso. É assim, tirar a natureza militar, né? Ou desmilitarizar a polícia, né? Porque quando se fala... em militar é uma instituição para se combater, né? Para ir para a guerra, para estar em condições de guerra. E assim, uma coisa importante até falar que o Brasil acho que é um dos poucos países no mundo que tem polícia militar, por exemplo, né? Em outros estados, outros países é diferente a estrutura, né? Então existe aquele, por exemplo, pega um determinado país lá que tem a polícia que investiga, a polícia que faz o seu policiamento ostensivo, que está na rua para combater a criminalidade, né? Tem aquela polícia que faz as perícias e tal. Então, mas tudo unificado, né? Aqui no Brasil tem a polícia militar que faz o policiamento ostensivo, mas é preparada, é como se fosse uma polícia preparada para a guerra, né? Aí os efeitos isso é um tema para um outro debate, obviamente. Mas aí a gente vê os efeitos disso, né? A polícia matando gente inocente, geralmente pobre, preto, né? Então, os índices de violência policial no país são, assim, extremamente, assim, são alarmantes, né? Eu acho que passa por essa discussão, né? Eu acho que talvez aí, acho que a gente conseguiria, talvez, amadurecer ou levar mais para frente esse direito de manifestação. E eu penso ainda assim que essa discussão, ela também é profunda, ela não é simples. Exatamente. Porque, por exemplo,
a polícia que investiga não é a polícia militar. Exato. Né? A polícia militar, ela é o cara que é chamado lá pelo 190, resolve tal problema que tá dando problema aqui. Ele vai lá, pega e leva pra delegacia da Polícia Civil. A Polícia Civil faz lá o boletim de ocorrência, ele vai fazer investigação ou não sei o quê. Não tem muito efetivo. Exato. E aí, tipo, ele não é o mesmo efetivo, é um efetivo bem menor do que o da Polícia Militar, mas ele não tem perna. E aí, assim... Pô, esses dias aí tu até sabe, né, o que aconteceu comigo aí e que eu fiquei muito indignado. E que é uma discussão que uma hora, quando a gente for fazer um debate aqui, ou uma conversa sobre, sei lá, a força policial como segurança da população, a gente pode aprofundar mais, porque eu tô com sangue no olho, assim, né, dessa questão. Né, a gente recebeu um golpe aqui em Joinville. O golpista pegou uns notebooks lá para formatar e para consertar e ele sumiu e a gente viu esses computadores à venda. E aí fiz boletim de ocorrência, tudo tal, e era um outro terceiro que estava oferecendo, consegui marcar com ele, chamei polícia e tal, aí o pessoal falou mas calma, não é bem assim, você também não pode fazer assim, é mais burocrático o sistema, então... tentando desanimar aí, mas fui lá, recuperei de 3 notebooks, recuperei 2, peguei o cara, o golpista, levei pra delegacia, o cara saiu 5 minutos depois de mim, e aí eu tentei conversar com o cara dentro da delegacia, cara, cadê meu outro notebook? E aí o policial falou assim, o cara saiu correndo pra dentro da delegacia e falou que eu queria bater nele, mas eu queria saber onde que tava o notebook. Sim. E o policial falou, não, aqui dentro da delegacia você não pode conversar com ele, só quando vocês saírem daqui vocês conversam. Eu disse, poxa vida, e aí? Aí eu fui conversar com o cara depois que saiu da delegacia e quase que me complico, porque ele já reclamou pra guarda municipal que eu tava tentando matar ele. Cara, vou matar com o quê? Pois é. E aí... E o guarda ainda falou pra mim assim, pô, cara, vai pra casa, você já recuperou 2 de 3. Você tá no lucro, vai curtir sua família. Cara... Qual que era o lugar mais seguro para você conseguir... Você não ia conseguir a reparação, mas o máximo possível era a justiça ali, né? Porque o cara que era o criminoso estava com a autoridade, que era a polícia. Perfeito. E a polícia liberou o cara 5 minutos depois de mim, depois a própria força policial, que era a guarda municipal no momento, me segurou por 10 minutos para eu não ir atrás do cara, e o cara foi embora. E cruzei com ele esses dias aqui no centro de Joinville. O golpista. E aí ele passou de moto, assim, eu fiquei olhando, aí toda aquela revolta voltou, né? E você, caramba, como é que pode o cara tá aqui em Joinville? Eu pensei que ele tinha ido embora, depois do susto, né? E eu falei assim, pô, justiça para quem? Reparação para quem? Né? Para que serve a polícia? É para fazer a segurança patrimonial, porque se eu jogar uma pedra numa vidraça de uma empresa, sei lá, de uma concessionária de carro, alguma coisa, eu vou preso. Vou levar uns petelecos de alguém ali, né? E a reparação de quem causou, quem recebeu um dano, né? Eu tive um dano, né? Não só material como emocional, porque o conteúdo do computador que estava lá tinha foto do nascimento da minha filhinha, do vídeo do meu avô, com a voz dele, que meu avô já faleceu, e todo mundo sabe, quando você perde alguém que você ama, com o tempo você vai esquecendo até mesmo do tom da voz, e tinha tudo ali, e que era o cara recuperar, e ele não recuperou, e aí? Quem que vai me ressarcir emocionalmente? Eu vou trazer uma psicóloga para conversar, né? Porque é muito profundo o debate aí, não é simples, não. Né? A polícia serve para quem? Exato. Né? Então, fica aí a indignação aí para a força policial aí, né? É bem pertinente esse caso, porque assim, eu né, como advogado e tal, acompanhei casos assim de que por muitas vezes a polícia foi muito eficiente para tratar de interesses envolvendo grandes corporações ou até mesmo a elite, né? A elite local, né? Enquanto para tratar de temas ou para averiguar ou apurar situações das quais as vítimas eram pessoas simples ou trabalhadores e tal, que moravam na periferia, se demorava anos para chegar a uma conclusão, ou quando chegava, né? Porque muitas vezes não era algo inconclusivo,
E a justificativa sempre se utilizada assim, a falta de estrutura, falta de material humano, né? A ausência de condições para se fazer uma investigação adequada e correta das coisas. Então, a gente percebe assim que a balança pesa muitas vezes assim, levando em consideração a classe social que você está vinculado. E aqui em Joinville, parece que quem faz a investigação para fazer... o boletim de ocorrência a gente fez em Boa Vista, na delegacia do Boa Vista. Mas para investigação, para que haja a investigação, ou pelo menos o pontapé inicial, você tem que fazer um boletim de ocorrência lá na Marquês de Olinda. Isso. Só que no final de semana não funciona. Exato. Ela é fechada. E quando funciona, abre meio-dia. Isso. E aí, assim, a culpa é de quem? É do policial que tá ali? Sim. Que tá nessa situação e que às vezes ele se sente indignado e diz, cara, eu queria fazer, mas eu não posso. Eu tô meio que com as mãos amarradas. Eu tô meio que advogado do diabo. Não, perfeito. Falar mal. Mas dá para entender a situação. Quem é que comanda? Quem é que dá a ordem para viabilizar as ferramentas para que a Força Policial possa fazer o trabalho dela? Exatamente. Né? Então, enfim, isso aí é um tema que dá pra gente alongar bastante. Não, com certeza. Senão a gente vai acabar fugindo do outro nosso tema aqui. Tá falando aqui. E para explicar também, né? Às vezes você pode estar olhando assim, poxa, o cara ficou falando. Só para explicar aqui, né? Aqui eu tô num exército de um homem só. Claro. Então eu tenho que controlar as câmeras, tenho que controlar o som, o microfone e tal. Então se você tá achando ruim a câmera, tá ruim a imagem, não sei o que, calma que a gente vai melhorar. O áudio tá ruim, calma que a gente vai melhorar também. É com o tempo, né? Então tudo tem seu tempo. A gente tem que fazer de acordo com as nossas pernas e a gente vai melhorar, né? Então, enquanto, por exemplo, o Rafael vai falar aqui, olha lá, ó, a câmera foi para ele. Aí quando tá os dois aqui, quando eu tô participando, eu falo. Só que aqui eu falei bastante e a câmera ficou voltada em você. Não, mas tranquilo. Porque eu esqueci, não, só para explicar lá, né? Não, tudo bem. Que eu esqueci de clicar e pegar a câmera direto aqui para mim, né? Então, voltando ao nosso tema, o Rafael. Então, assim, hoje você tem a investigação, tem um relatório que resultou as investigações. Qual que é o próximo passo? Porque, assim, alguém pode ser preso a qualquer momento, porque, assim, eu vi ali, assim, que o Bolsonaro, ele tá entre os 36 ou 32 que foram... Se eu não me engano, são 37, né? 37, que estão arrolados nesse processo ali, que foram... acusados criminalmente, é isso? Exatamente. É correto dizer isso? Um termo que se utiliza bastante é assim, foram indiciados, né? Isso, assim, eles foram indiciados. Mas eu vi também o Bolsonaro já dando algumas pistas. Não, eu posso ir para uma embaixada, pedir asilo político e tal, não sei o quê. E aí, qual que é o próximo passo? E havendo o próximo passo, digamos, a prisão, ele sentindo o cheiro de prisão, ele corre para uma embaixada. São duas perguntas, né? Sim. Qual que é o próximo passo depois que foram indiciados, tem esse relatório que faz essas acusações, né? Havendo num outro passo a ordem de prisão e, digamos, o Bolsonaro corra para uma embaixada. O que legalmente pode se fazer a tempo para impedi-lo de entrar numa embaixada? Isso é possível? Sei lá, só para a gente não acabar em pizza. A gente quer um resultado do que está sendo falado daí, porque são coisas muito graves, né? Sim, é bem pertinente a tua pergunta. Inclusive, ela é alvo assim, de discussão agora nos meios jornalísticos, né? E aí, quais os próximos passos? Esse inquérito ele vai ser direcionado para o Ministério Público Federal, na figura do Procurador-Geral da República. Qual que é o nome do procurador? Isso eu vacilo. O sobrenome dele é Gonet. Gonet. Eu não sei se é Paulo Gonet, o primeiro nome dele, mas sempre foi Gonet. Inclusive, ele é um cara que escreve muitos livros, né, na área do direito, especialmente direito constitucional. Tem livros dele escritos juntamente com o ministro Gilmar Mendes, né, de Direito Constitucional, muito bom por sinal. Então, cabe a ele agora avaliar o inquérito e apresentar denúncia, certo? Mas pode acontecer que, de repente, na avaliação desse inquérito, ele não apresente a denúncia, ou de repente ele pode chegar simplesmente e falar o seguinte: olha, aqui nesse caso específico, uma questão pontual aqui do inquérito, é necessário se investigar mais. Pode ser que
esse inquérito volte, então, para a Polícia Federal, para, então, buscar mais prova, buscar mais elementos, ou, de repente, para ouvir o depoimento de alguma testemunha ou algo nesse sentido. Então, isso Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando aí, já que você é o nosso especialista aí do jurídico, né? Trocando em miúdos, assim, quando eu digo assim, ó, é denunciado, porque, por exemplo, no jornalismo a gente tem aquela rixa com o pessoal de direito, né? Sim. Então eles falavam, a gente tinha várias frases, né? E aí a gente falava assim, o jornalismo denuncia, a polícia prende, o advogado solta. Isso. Aí o advogado dava a resposta assim, não, jornalista não denuncia, quem denuncia é o Ministério Público. Isso. Então, assim, a Procuradoria-Geral da União, né? Da República. Da República, a PGR, ela é como se fosse a última etapa, ou a instância maior, mais poderosa do Ministério Público, é isso? Perfeitamente. Então, e aí, assim, cabe a ela apresentar a denúncia. Não, juridicamente, ninguém pode denunciar nada, né? Exato. A não ser o Ministério Público. E na pessoa da PGR, apresenta a denúncia. Isso. Para quem? Para, então, o tribunal específico que analisa o caso, que é o Supremo Tribunal Federal. E aí, lembrando essa questão do inquérito que está nas mãos agora do Procurador-Geral da República, ele pode também, além de mandar, de repente, voltar o inquérito para apurar mais coisas, ele pode muito bem, de repente, pedir o seu arquivamento em relação a algumas pessoas, por entender, esse caso aqui não houve crime, por exemplo, né? Ou não há elementos aqui suficientes para indiciar ou para denunciar essa pessoa, né? Vejo que aqui não tem a participação, aqui ele não foi uma peça protagonista para que esse determinado crime acontecesse. Se ele aceitar, por exemplo, se ele acolher a defesa do Bolsonaro, que diz que ele não... Sim. De repente se ele pegar um argumento que a defesa utilize, né? A PGR tem prazo para... Ela tem um prazo que agora eu sinceramente não lembro, acho que se não me engano são 30 dias. Úteis ou corridos? São 30 dias corridos, mas assim, esse prazo... Eu pergunto porque sempre tem diferença, né? Sim, esse prazo, vamos dizer assim, tem-se o entendimento que ele não é um prazo assim fatal, né? Ele pode ser estendido, pode passar esse prazo em razão da própria complexidade do caso, né? Isso é muito comum, assim, dentro da justiça brasileira, de casos de inquéritos que ultrapassam esse dia. Obviamente que se tivessem réus presos nesse caso, ele teria que ser concluído num prazo menor e tal, e aí teria que ser concluído caso não fosse desse determinado réu ou acusado, teria que ser solto. Mas, voltando ali à sua pergunta, efetivamente, sobre prisões, né? Como assim não há uma ação penal deflagrada ainda, que ela passa a existir a partir da denúncia? Prisões, nesse caso, antes de um trânsito julgado ou antes de uma sentença condenatória, ela deve obedecer alguns critérios, algumas regras, né? O que chamamos de prisão preventiva, por exemplo. Quando ele pode influenciar negativamente o andar do processo. Esse é um dos critérios, né? Ameaçar testemunha. Exato. Se a liberdade dele coloca em risco o bom andar do processo, a investigação, né? Ou se de repente a liberdade dele coloca em risco a ordem pública, né? Se ele é uma pessoa que reiteradamente vai continuar cometendo crimes e tudo mais, é o que diz a lei, né? Ou tem aquela regra também que se a pessoa que está sendo, ou que em tese vai ser acusada, ou que está sendo indiciada, a liberdade dela coloca em risco a aplicação da lei penal. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se ela vai fugir, né? Aí eu acho que entra esse exemplo, né? Se há alguma perspectiva ou de repente algum sinal de que não só o Bolsonaro, qualquer pessoa que esteja ali envolvida e que está na iminência de ser acusado ou que vai responder a um processo penal, resolve buscar amparo dentro de uma embaixada de um outro país aqui no Brasil, isso pode servir de justificativa. Mas se ele já deu a entender isso, já não... Exato. Agora vai depender muito da PGR. A PGR vai ter que pedir, né? E... É uma possibilidade, uma possibilidade, sim.
Então, assim como também, por exemplo, como tu bem apontou, se eventualmente a liberdade de determinada pessoa possa, de repente, atrapalhar na produção de provas, né? Por exemplo, até mesmo se alguém, por exemplo, ameaçar uma testemunha, né? Ou, de repente, lá, o Mauro Cid, que é um dos delatores do caso, alguém chegar na família dele e falar alguma coisa, de repente, pode ser que alguém tenha prisão decretada, mas eu acho que esse caso específico do Bolsonaro, acho que talvez se justificaria uma prisão, mas por essa declaração dele de assim, eu posso buscar uma embaixada para ter abrigo ou para ter amparo para não ser preso. E se ele for preso, aí eu tô conjecturando, né? Eu vi isso na internet, no Twitter, cara. Sim. Twitter tem teoria para tudo, né? Ali. O Twitter é espaço para isso. Quer dizer, o X. Mas eu gosto de chamar de Twitter. Eu também. E aí, cara, eu vi um pessoal argumentando assim que se ele fosse preso, ele seria preso numa prisão militar. É isso mesmo? Porque ele tem história, ele era militar? Ou não porque ele foi expulso? Eu acredito que nesse caso, por ele ter vínculo com as Forças Armadas, ainda que ele é um militar da reserva, né? Ele pode sim... ele foi aposentado, né? Ele pode sim ter uma cela específica pela condição dele. É tipo o juiz, né? Quando ele é pego em algum problema que desabone a sua índole ilibada, né? Ele é aposentado, né? É a penalidade que os caras dão aposentadoria compulsória. Isso. No caso do Bolsonaro, ele pode, de repente, ter uma cela específica em razão da condição dele. Nada impede, de repente, ele ir para uma unidade prisional, mas assim, ele vai ter uma cela ou vai ficar num espaço específico em razão da condição dele, né? Não só como de militar, mas talvez como de presidente, né? Ex-presidente. Então, isso pode acontecer, de fato. Mas eu acho que talvez fazer um paralelo, se é que dá para fazer isso, mas a própria prisão do Lula, em 2018... Polícia Federal, né? Ele ficou numa cela especial, né? Então... eu acho que para ele... Acho que nem era cela, era uma sala adaptada, né? Era uma sala adaptada dentro da uma unidade, né? Da delegacia da Polícia Federal aqui em Curitiba. Para o Bolsonaro, eu presumo que se acontecer, muito embora eu acredito que isso não vai acontecer, assim, uma opinião minha, né? E acho que não vai chegar a ser preso antes de uma sentença. Ele vai provavelmente ter um espaço, vamos dizer, destinado para ele, em razão da condição dele, né? E assim, ó, com todas essas provas, esses documentos... pelo conteúdo do relatório, você como um especialista do jurídico, assim, de processo e tal, qual que é a tua perspectiva olhando para isso? Você acha que tem provas contundentes, documentos, relatórios ali assim que comprovariam o envolvimento e que justificaria uma condenação? Como é que tu vê isso? Então, eu tenho que ser bem honesto nesse sentido. Assim, eu li parte do relatório porque ele é muito extenso, né? E ele foi divulgado agora essa semana. Entendo assim que tem bastante elementos que dão conta da responsabilidade do ex-presidente, né? Não só dele, mas como também acho que de toda a estrutura ministerial que o circundava e que deu amparo para esse plano, né? Então eu percebo sim que ele, assim, que as chances para uma eventual condenação elas são grandes. Isso é fato, né? Mas é lógico, assim, Wander, é necessário também apontar que isso vai depender também de uma avaliação criteriosa por parte do Procurador-Geral da República. Eu estou falando isso porque, assim, ó, antes da conclusão desse inquérito, a gente teve a CPI dos atos golpistas. Se eu não me engano, foi até uma CPI mista, né? Foi Câmara e Senado que conduziram essa comissão parlamentar de inquérito.
E essa CPI, ela produziu muito resultado, assim, questões de indícios, elementos e provas. E o resultado, né, o relatório da CPI foi então encaminhado para então, o Procurador-Geral da República. Ele pode anexar tudo ali. Ele pode anexar, mas assim, pessoal, essa CPI ela teve a conclusão dela no passado já, né? E assim, desde então, assim, pouco se foi feito em relação a isso. Talvez, quem sabe agora, com o término, a conclusão do inquérito da Polícia Federal, eu acredito que ela de repente pode ganhar um outro viés, ou de repente ela ganhar corpo, né, para que de fato agora a Procuradoria-Geral da República ela passe a atuar definitivamente, passe a cumprir seu papel, né, enquanto instituição para oferecer uma denúncia. Mas assim, não alimento também assim uma ideia de que tudo leva a crer que o Bolsonaro vai ser condenado e tal. Eu digo sempre, há elementos para isso, mas vai depender de quem oferecer a denúncia e quem vai julgar também. E os argumentos, né? Exatamente, perfeito. De repente pode ser... de repente ele pode ter uma pena alta ou não, enfim, tem uma série de considerações que tem que ser avaliadas, né? Mas assim, concluindo, eu entendo que sim, há bastante elementos nesse sentido. Eu vou pegar um gancho naquilo que tu falou, assim, o trabalho efetuado pela Polícia Federal, pelo que eu estou acompanhando, pelo que eu li até então do relatório, ele é muito minucioso, é muito bem elaborado, né? Como tu bem falou, assim, a instituição ela é uma instituição séria e tudo mais, então percebo através ali do pouco que li ainda do relatório, mas que assim foi um trabalho extremamente muito bem conduzido, né? E eu acho que vai entrar também aí uma série de situações que a gente ainda vai ver de processos de colaboração, né? Que popularmente a gente chama de delação premiada, né? De pessoas que efetivamente, de repente, podem trazer mais informações que impliquem na responsabilização do presidente e de outras figuras importantes dentro desse... eu li que Desse tá todo plano. mundo com medo, né? De que alguns generais ali façam delação e tal. Sim. E, enfim... Mas assim só para ilustrar mesmo, assim, eu percebo que o que foi pego muito assim são declarações e mensagens trocadas por aplicativo de conversa e tal. Ali tem muitos elementos, assim, dando conta de que, de fato, tinha uma estrutura assim, de organização e um plano muito bem arquitetado por um núcleo ali, por um grupo, né? Muitos grupos, né? Exato. Fazendo tarefas específicas. Sim, assim. até tinha uma espécie de núcleo jurídico, né? Para dar uma roupagem de legalidade para aquele golpe. Aliás, o que sempre foi feito assim no país, né? A ditadura militar tentou dar um viés assim de legalidade, de constitucionalidade em relação ao golpe que foi dado, dando conta que o Jango, na verdade, deixou o cargo vago, fugiu e tal. E ele estava no Brasil, né? Ele estava no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Sim. E ele só tá vago, né? Porque não se sabe onde que o presidente está, não sei o quê, tal. E por isso a gente tá vago, a gente vai conduzir o negócio aqui. Perfeito. E aqui no Brasil, e assim, pegando esse caso agora de 2022, né? Traz à baila aquela discussão, né? Mas acho que isso não é caso aqui pra gente debater sobre isso, mas falar sobre a aplicação do artigo 142, que o Exército tem o poder moderador, e, enfim, que o Brasil está vendo uma crise institucional porque o TSE estava induzindo ou estava facilitando a candidatura de um determinado candidato, né? E aí tinha até um decreto ali para instituir o tal estado de sítio. Enfim, tem muitas coisas para acontecer ainda, eu entendo assim, sabe? Então eu acho que ainda é muito cedo para tirar grandes conclusões, mas assim, repetindo, né? Entendo que há bastante elementos que possam responsabilizar o ex-presidente, né? Tanto que assim, a gente já percebe isso através de declarações, né? O advogado indo lá na imprensa falar que olha, ele não tem nada a ver. Até tem ali, tem provas nesse sentido, mas ele não tem participação nisso, né? Ou quando ele fala que há necessidade, sim, de fazer um grande acordo nacional
para colocar panos quentes em cima disso através de uma anistia e deixar para lá esse fato, né? Você acha que da galera que acampou na frente dos quartéis, né, aqui em Joinville a gente teve, e pode respingar para essas pessoas ou para algumas pessoas ou alguns personagens de Joinville? Sem citar nome de ninguém, né? Sim. Você acha que isso pode chegar até a nossa cidade, assim, de uma forma de algum tipo de investigação? Aqui para Joinville, assim, eu desconheço que alguém esteja diretamente ligado a essa articulação golpista, né? Eu acredito que não, nesse ponto, em relação a esse inquérito especificamente, acho que não. O que tenho conhecimento é de pessoas que estavam participando desses atos que se chama de antidemocráticos, que é um nome que tem que ter, né? E que participaram tanto aqui e que se deslocaram até Brasília para participar lá daquele episódio do dia 8 de janeiro e que estão sendo investigados, alguns foram presos. Desses que foram presos, acho que inclusive já receberam o benefício da liberdade provisória. Com tornozeleira. Com a utilização de tornozeleira, monitoramento eletrônico, mas que certamente, assim, podem ser, ao final, condenados e terem que cumprir uma pena, né? E, assim, as penas previstas para crimes dessa natureza são altas, então, geralmente, elas sobrevindo, pode culminar numa pena privativa de liberdade, ter que ir para uma prisão, cumprir um tempo lá, né? Essa semana até foi divulgado no Twitter, né? Mas, assim, sob uma perspectiva de comoção, né? De que uma senhora... Eu não sei se ela... Não, acho que ela não é aqui de Joinville, mas é de Santa Catarina. Que ela é avó e tal. Aí botaram uma foto dela com as duas netinhas, mas que ela recebeu uma pena até bem considerável, pesada. E que certamente vai ter que voltar para prisão para iniciar o cumprimento dessa... Não é aquela lá do Tubarão, não? Não é de Tubarão, mas de Tubarão também a pena é recente agora, né? E vai ter que, né, vai voltar. A de Tubarão, inclusive a gente pode falar o nome porque é muito conhecida, né? A Dona Fátima, inclusive é Fátima de Tubarão, né? Mas essa era uma outra. E aí, assim, no sentido, porra, é justo e tal, enfim. Mas aí tem as considerações contrárias. Olha, é justo sim, porque ela estava lá participando, ela tinha consciência do que ela estava fazendo, né? Ela estava lá justamente para colocar em prática um plano de deposição de um governo que tinha sido eleito e tal. Isso está previsto, é um ato previsto como um crime, né? É uma atitude delituosa, então aí, pô, é engraçado, mas é triste, mas aí tem aqueles que são mais, assim, cruéis nos argumentos, falando, né, se ela não estivesse lá, certamente estaria perto das netas, né? É uma situação muito triste, porque, assim, até então quem está sendo penalizado são... Peixe pequeno, né? Utilizando um argumento, assim, uma ideia bem informal, mas os grandes articuladores ainda não foram punidos, sequer estão sendo processados. Talvez esse inquérito agora é o início de uma grande... Pô, cara, se a PF conseguiu recuperar documento que foi formatado dos computadores lá, eu acho muito difícil não conseguir rastrear da onde que veio a grana, a mobilização e tal, para poder chegar. E eu acho que, na verdade, eles devem ter tudo mapeado já. Sim. Inclusive os peixes grandes, para, em um momento oportuno, fazer uma apresentação, apresentar para a PGR, alguma coisa. Exato. É que pela complexidade da situação do caso, muita coisa, envolve tempo, né, para investigar e tudo mais. Quando a gente fala dos peixes pequenos que foram presos também, assim, deve-se levar em consideração que, assim, o fato do 8 de janeiro ser algo externado, acontecer ali e tal. Então, obviamente, foram presos ali em flagrante, né? Ou logo após o ato, enfim. Mas, talvez justificando essa demora, né, em penalizar
os peixes grandes, talvez também envolve porque eles estavam por trás, então fica mais difícil, fica mais complexo, mais trabalhoso apurar a responsabilidade, então isso demanda tempo, né? Mas, enfim, é uma conversa que vai longe, né? É verdade, Vai longe, verdade. mas é interessante. Ó, a nossa mesmo aqui, a gente já conseguiu passar quase 2 horas aqui Interessante. conversando. Mas a gente... Não parece, né? A gente não fica parece, é verdade, conversando. verdade. Daqui a pouquinho a tua mulher começa a ligar, a minha também. Oi! Eu acho que ela já mandou uma mensagem. Mas eu vou justificar depois. Entendi. Não, a gente tem prova, né? Tem prova. Tá aqui, ó. Não, sim. Dessa vez a gente tá inocente na história. Com audiovisual, pensa. Com audiovisual. Tá melhorado. Perfeitamente. Não, mas tranquilo, é bem pertinente a discussão e eu acho que ela é elementar, assim, fundamental para a gente poder compreender e sair bastante do senso comum, né? A gente percebe muito, assim, o debate indo para o senso comum, tanto de um lado quanto de outro, né? Por exemplo, assim, a gente ouve muito, assim, o pessoal falando, agora vai e tal. Eu costumo ser um pouco cético, um pouquinho cauteloso em relação a isso. Não sei se agora vai. Isso ainda vai depender, como a gente fala, né? De uma análise mais profunda agora do Ministério Público Federal. Pode ser que, de repente, a coisa ande um pouco, mas ela dê uma segurada, volte um pouco uma casa. Então, assim, tem bastante coisa para acontecer, mas eu acho que esses últimos acontecimentos, né, no cenário político, assim, são bem interessantes da gente discutir mesmo, justamente como eu falei, para sair um pouco do senso comum, né? E, de repente, tentar dar uma roupagem também, embora talvez acho que tenha sido esse o nosso propósito, né? Dar uma, vamos dizer, dar uma pincelada mais do ponto de vista jurídico também, que é importante, né? É isso. Sair aprofunda e sai do senso comum, né? Exato. Todo mundo fica só muito no achismo e não sabe quais são os caminhos, né? Perfeitamente. Cara, eu achei massa demais essa conversa, né? Passaria muito mais tempo aqui, mas eu sei que a gente está com um horário limitado. Então, eu quero já de antemão já te agradecer pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, trocar essa ideia, né? Esclarecer muita coisa aqui pra gente, né? As pessoas aí em casa estão ouvindo e assistindo muita coisa, são bombardeadas todo dia por muitas informações e isso também é outro tema depois, né, de fake news, como a gente pode filtrar tudo isso, né, no meio de tantas informações, né? Mas sem dúvida alguma alguém com conhecimento específico, né, da questão jurídica, podendo dar uma luz aí pra gente sobre o que está acontecendo no Brasil e que tem reflexo direto pra gente aqui em Joinville também, né? Porque claro. A gente não está isolado, não está dentro de uma bolha que nada influencia. Então, de qualquer forma, eu agradeço muito aí a tua participação, deixo as portas abertas aí para que você volte outras vezes, a gente possa fazer uma conversa em outros episódios aí bem bacanas como esse aqui também. Você quer mandar um recado pro pessoal de casa que está assistindo? Eu queria agradecer a disponibilidade, né? Antes de mais nada, assim, falar para você que, foi muito legal ter vindo aqui. Te digo assim, também de coração mesmo que eu me sinto em casa, porque tu és um amigo já de longa data que, como eu falei, né, tem um carinho enorme. Você é como se fosse um irmão pra gente. E legal. A gente... Só não faz chorar agora. Não, tudo bem. Mas a recíproca é verdadeira. Não, obrigado, cara. E sabe que eu, assim, eu te admiro demais, assim, enquanto pessoa, como ser humano. Pessoa que, assim, eu gosto muito de ouvir porque você sempre tem, assim, boas recomendações pra gente, né? Pra vida. E, enfim, me sinto em casa, né? E tá em casa. Não, perfeito. Eu espero que o pessoal de casa tenha gostado daqui do debate. A gente tentou se esforçar ao máximo, tentar ser o mais claro, né? E já peço desculpa caso a gente tenha não conseguido ainda abordar o tema de uma maneira tão tranquila, mas é porque realmente assim, é algo muito complexo, né? Que, como a gente fala, para sair do senso comum... existe bastante esforço, né? E é uma tarefa bastante difícil. E como eu falo, assim, é um tema que ele não só está no campo político, mas jurídico também. Então isso gera com que a gente tenha um pouco mais de cautela em falar sobre certas coisas e tudo mais.
sempre utilizando aquela velha máxima, né? Diz, não é bem assim, né? A condução dessa discussão, ela vai depender de mais elementos e tudo mais. Mas, enfim, apesar disso tudo, é um tema muito legal que eu gosto de conversar. E, enfim, espero voltar mais vezes, de repente não só falar sobre isso, mas também com certeza. de outras questões bacanas também. Tem um leque bem grande aí de coisas para a gente conversar aqui sobre Joinville, porque Joinville é a maior cidade do estado, né? Ela tem a sua importância. Sim. E o nosso objetivo aqui é mostrar o que há de melhor em Joinville para o mundo todo, né? Perfeito. Então, é isso aí, galera. Esse aí foi mais um episódio aqui do Vral Podcast. Nos siga para quem quiser te seguir nas redes sociais, quer passar o arroba? Eu vou passar arroba, mas assim, eu não sou muito ligado nas redes sociais. Mas eu tenho um perfil no Twitter, que é @nascimentojoy. Mas eu vou começar a ser Joy Joinville. Joy Joinville. Eu vou começar a ser mais ativo no Twitter. E no Instagram, @nascimento_Rafael. Vírgula? Tem uma vírgula. Pode? Eu acho que pode. Não é vírgula, é ponto. Tá. É pra você ver como eu não tô antenado. Mas o Instagram a partir de 2025 ele vai ser mais, vamos dizer, mais utilizado. Até pra abordar, lógico, a gente fala um pouco da nossa vida pessoal lá, mas a gente tratar também de temas vinculados ao ofício que a gente exerce e tal. Então, é porque eu tinha um perfil, mas ele foi hackeado. Uhum. E aí eu tentei acessá-lo, dar uma arrumada lá, mas o negócio virou bagunça, tinha lá anúncio de jogos de azar e tal, coisa assim que obviamente abomino, e aí perdi a conta, enfim. Mas eu vou reestruturar. @rafael.do. É isso. Do Nascimento. Exatamente. É isso. Beleza. Obrigado. Galera, obrigado aí por ter assistido. Compartilhe nas suas redes sociais. Fale da gente. Você pode procurar a gente no Twitter, né? No X, no ex-Twitter, no Instagram, no Facebook. A gente ainda não tem em outras plataformas, mas a gente vai ter também, né? Sempre Vral Podcast. Né? Vral, VRAW, tá? Não é com U, é com W. Vral Podcast. Vral Podcast no Instagram, em todas essas plataformas que a gente falou. Siga a gente, compartilha e lembre-se sempre da nossa frase: de Joinville pro mundo, vem com a gente e Vral! Legal. Isso aí. Valeu.